Bom, retomando então o julgamento, nós estamos no item 143 da pauta da empresa Aquacultura Fortaleza. Acabamos de ouvir a sustentação oral, doutora Yáscara. A Mara havia manifestado de pedir um esclarecimento à patrona. Por favor, Mara. Eu gostaria de um esclarecimento sobre o processo produtivo, porque a senhora falou que a empresa são 2 sócios, né, que fazem a produção. Como que é feita essa produção? Eles capturam o camarão em alto mar, tem barco pesqueiro, ou eles fazem a criação do camarão? São 2 tipos de produção, né? Uma captura com barco pesqueiro e a outra na fazenda, que a gente chama aqui de fazenda de camarão. Eles trabalham no interior daqui do Ceará, há uma construção de grandes viveiros. Esses viveiros você limpa com ácido, a água é trocada regularmente e eles compram a larva, né, uma larvazinha de vários tipos de camarão. Então, aqui eles produzem vários tipos de camarão, né? Inclusive, só para dar um exemplo, agora eles estavam com um problema, porque eu preciso de energia elétrica para poder, inclusive, conseguir fazer a larva ela cresça, porque eu tenho que levar as máquinas para lá, e as máquinas são ligadas na energia elétrica, tem que ter iluminação, é como se fosse sempre dia, enfim, então, vai uma técnica para poder ter a larvazinha crescer, não é só alimentar e o camarãozinho cresce, não, eu compro, essa larva pode varia de $200 uma espécie, para, como ele comprou agora, uma de $60 mil, uma espécie de camarão da pós-larva. E aí, a gente teve um problema, que a larva estava tudo morrendo, porque estava sem energia, com instabilidade. Então, não é só pescar, pegar o barquinho, ir lá para o alto mar, pescar o camarão e botar dentro e fazer o beneficiamento, não. Ele também compra a larvazinha, alimenta, ela cresce, troca de tanque, né? Eu saio de um tanque e boto para outro, e aí aquele outro tanque eu limpo, outro tipo de pós-larva, e assim vai. Tá, não está esclarecida, porque eu tinha lido o processo aqui e eu vi que existia mesmo um criatório com a fazenda, né? Que vocês estão apropriando os insumos dessa fase da larva, né, e engorda e tal. Mas é porque depois, na hora que você veio falar que deu a impressão de que era uma produção mais artesanal, que eles... Não, é porque, na verdade, a questão de ser 2 pessoas de fora é porque as exigências para fazer a exportação, eu tenho muita legislação, não é só a legislação para pedir o creditamento. Eu tenho do Ministério é muito maior também para fazer essa exportação. E aí, como existem esses parceiros comerciais, esses comerciais que fazem isso, eles se utilizam até hoje dessa ferramenta. E engraçado, porque hoje eu não tenho problema nenhum para reconhecer esse direito ao crédito, né? Mas esse período eu tive. Tá, joia, tá. Obrigada. Ok. Pedro, então, pode passar ao voto. Ok, presidente. Mara, na época a gente entrou no Google e tem o site da empresa também, dá para ver essas fazendas, né, de camarão, é bem interessante. A gente já votou vários processos de camarão aqui, eu já fiz declaração de voto nos votos do Márcio, uns 3 votos do Márcio, não foi, Márcio? Porque eu fiquei na dúvida pela fala dela, entendeu? Se era uma fazenda de camarão ou se era só uma captura e exportação. Mas ali nos processos do Márcio, acho que nós estávamos votando como crédito do IPI. Isso. Foi diferente, era IPI. Aqui é PIS/COFINS, isso, eu também vi essa diferença. Bem observado, presidente. Foi isso mesmo. Vamos lá, então, Pedro, para Vamos lá. Em seu relatório fiscal de folhas 677, a fiscalização negou expressamente o cumprimento do requisito 2.1 da resolução CARPS, folha 619, conforme reproduzido a seguir.
trecho do fiscal. Vale pontuar, ademais, que, no entender desta fiscalização, principalmente nessa fase da LIDE, não nos cabe ampliar o conceito de insumos para acreditamento da COFINS, previsto na IN 404. Ou seja, ele está aplicando a IN 404, depois de considerado ilegal pelo STJ. Então, aí ele coloca, então vigente, ou que já foi objeto de decisão administrativa e reanálise da delegacia de julgamento. A análise do laudo, considerando o conceito de insumo presente neste voto, né, ele coloca entre parênteses, implica revisar o despacho decisório e o acórdão da DRJ, o que, no entender dessa fiscalização, configura usurpação da competência do CARF para julgar recursos voluntários de decisão de primeira instância administrativa. Além disso, se quer ficar claro qual é o conceito de insumo presente neste voto, a ser considerado na análise. Isso que eu expliquei, o conceito intermediário de insumo, né? Enfim, ele não quis cumprir e arranjou uma justificativa ali. E aí rebato, né? Diferente do que afirmou a fiscalização, não se trata de ampliar o conceito de insumo, mas sim de aplicar o conceito intermediário de insumo nos modos da larga jurisprudência deste Conselho e nos modos do julgado do RESP, né? 1.221.170, STJ em sede de recurso repetitivo, com aplicação obrigatória, artigo 62 do RICARF. Aí eu explico, né, de novo, foi explicado na resolução que este Conselho segue a posição intermediária, entre aquela restritiva, e aí explico um pouco para ele, né, falo que as instruções foram consideradas ilegais, e falo que é condição sem a qual não haverá solução de qualidade na presente LIDE, né, definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do processo produtivo eles estão vinculados. Então, coloco um fundamento legal da busca da verdade material no processo administrativo fiscal e reitero a convergência do julgamento e diligência para que a unidade preparadora apresente novo relatório fiscal para o qual deverá considerar, além do laudo entregue pelo contribuinte, o RESP da STJ, o parecer normativo COSIT 5 e a nota 6, PGFN 63 de 2018. É o relatório, é o voto. Um ponto importante, só para esclarecer aqui, gente, eu não estou reforçando a outra parte da diligência, porque eu entendo que a fiscalização cumpriu, né? A fiscalização não concordou com o contribuinte, mas ela tem essa prerrogativa, né? Ela não precisa concordar. Mas ela cumpriu. Ela fez, ainda que do jeito dela, ela fez as análises que a gente pediu com relação à exportação indireta. Tá? Ok, em fase de debate, o Elcio está pedindo a palavra. Gostaria de me pronunciar. A questão é o seguinte, eu estou analisando aqui o processo, o que eu verifiquei aqui? Eu vou fazer a análise aqui do crédito, sem entrar no mérito do ressarcimento, só o crédito. Na fiscalização, ele reconheceu o direito de crédito em relação a alguns itens. Aí veio a DRJ, todos os insumos que ele pediu na manifestação de conformidade, a DRJ reconheceu o caráter deles de insumo, exceto fertilizante e adubo, porque tem alíquota zero. Os outros, ela já reconheceu o direito de insumo. Inclusive, você vê, tem até um trecho aqui da decisão da DRJ, quer ver? Os produtos farelo de trigo e de arroz e melaço de cana-de-açúcar são utilizados como substrato na produção do plâncton, material este que serve de alimento para os alevinos, que posteriormente se transformam no camarão a ser comercializado. Portanto, considerando que tais componentes são utilizados no processo de alimentação do camarão, conclui que esses produtos são empregados, mesmo que de forma indireta na cadeia produtiva. Então, ela está reconhecendo o direito de crédito, e ela, aqui, posto isso, deve-se considerar que o farelo de trigo, arroz e o melaço
devem ser considerados insumos no caso concreto. É a primeira vez que eu vejo uma DRJ reconhecer crédito em relação a itens desses itens. Aí ela negou em relação ao fertilizante, o adubo, não porque não subsume no conceito de insumo, mas porque é sujeito à alíquota zero. Aí realmente não tem como aceitar. Mas aí a DRJ está falando que o que ela não pediu na manifestação de conformidade, as outras glosas não pedidas na manifestação de conformidade, ela não iria analisar, porque não houve contestação direta. Aí passando já para a questão do ressarcimento. Tudo bem, o crédito foi reconhecido, mas o ressarcimento que está sendo pleiteado é o ressarcimento de exportação. Como foi comprovado que não houve exportação, porque não houve a remessa direta, isso no entendimento da fiscalização e da DRJ, não houve a remessa direta para o ambiente lá, da forma como a lei exige, né? Ambiente, esqueci o termo. Aí então foi desconsiderado que fosse uma exportação via empresa comercial exportadora. Então, por isso que foi negado o ressarcimento. Não por causa do conceito de insumo. O conceito de insumo, inclusive, a DRJ, eu nunca vi uma DRJ adotar um conceito de insumo tão amplo como essa. Ela só negou o que é sujeito à alíquota zero e o que não foi contestado na manifestação de conformidade. Então, assim, eu acho que a questão aqui, o cerne da questão houve a exportação do jeito exigido pela recinto alfandegado, que eu esqueci o termo, passando por remessa direta para recinto alfandegado, o cerne da questão aqui, no meu modo de ver, posso estar enganado, reside justamente nisso aí. Aqui tem até uma decisão que eu estava olhando aqui, de outra turma, quer ver? Foi recente essa decisão. Salvador, né? Foi Salvador. Da mesma contribuinte, e a decisão é justamente essa. A questão é que não houve a comprovação da remessa direta para recinto alfandegado. A questão toda, e foi por unanimidade. Eles negaram por unanimidade isso aí, justamente por causa dessa questão. A questão do insumo aqui, ele se tornou uma questão bem reduzida. Eu, como relator, eu gostaria de esclarecer. Eu concordo com você em parte, tá? A DRJ e a fiscalização expressamente negaram o aproveitamento de crédito sobre os insumos por não estarem ligados ao processo produtivo. Mencionam a IN, inclusive. A DRJ não faz isso, não. A DRJ não. Considerada ilegal. Sim, senhor, eu tenho certeza absoluta. A DRJ reverteu. Eu estou aqui com a decisão da DRJ. Também li ela inteira. Então, assim, eles utilizaram mais de uma justificativa para negar os insumos. DRJ, folhas 560. Quem quiser olhar. A DRJ, inclusive, ela aplica a IN, mas ela fala que esses produtos todos aí que o contribuinte está querendo se acreditar se enquadram no conceito de produto intermediário, que estariam acobertados pela IN. Mas ela fala justamente por isso. Ela não considera como matéria-prima, não. Ela considera como produto intermediário. Mas a questão do insumo aqui se tornou uma questão reduzida. Se a gente considerar que não houve que não há o direito ao ressarcimento por não ter comprovado a remessa direta para recinto alfandegado, mesmo que a DRJ e a delegacia tivessem negado totalmente os insumos, que não é o que acontece nos autos, não justificaria essa diligência. Eu tenho que ver aqui primeiro se realmente há o direito ao ressarcimento. Se não houver o direito ao ressarcimento por não estar comprovada a exportação da forma exigida pela legislação, a questão do insumo se torna irrelevante. Eu concordo, Nelson. A DRJ começa transcrevendo a IN 404. Mas olha a conclusão dela, Pedro. Ela aplica a IN, mas dando direito ao crédito. Ela dá direito ao crédito. Ela reconhece o crédito. Não, tá. Pessoal, aí é uma questão de interpretação daquilo que da decisão da DRJ. Eu também tenho essa compreensão de que, fundamentalmente, os créditos, o que está se negando é o ressarcimento em razão da falta de comprovação
das exportações nos termos exigidos pela legislação. Eu vou aproveitar, a doutora Yasca está pedindo a palavra, até eu já ali oportuno, para dizer quais são os créditos, quais são os insumos em que, no entendimento da empresa, continuam não com os créditos negados. Mas também já aproveito, a sua manifestação deve se ater a questões fáticas, né? Então, conforme... Só um minutinho, desculpe interromper, eu localizei aqui a decisão de agosto do ano passado, da terceira Câmara, ela é a decisão 3301-8569, se vocês quiserem dar uma olhada, é o mesmo contribuinte, a mesma matéria. Isso aí, você falou acordo ou não? Esse é o acordo? Acordo. Então repete o número do acordo, por favor. Só um minuto. 3301-008-569, de 27 de agosto de 2020. É a primeira turma ordinária da terceira Câmara. Ok. Doutora Yasca, questão de fato, por favor. Oi, rapidinho, só que eu estava angustiada para falar que, assim, apesar dele ter reconhecido o direito ao crédito, ele dizia, a empresa teria direito ao crédito, no final ele não reconhece, ele só menciona. Ele não reconhece o direito ao ressarcimento. O crédito ok, mas na hora que a improcedência, o que fica no ar é que o direito de crédito está negado, porque ele bota lá, direito creditório não reconhecido. Ele coloca lá. E ele julga improcedente por em relação ao ressarcimento, mas ele coloca. Ele poderia colocar direito creditório reconhecido e improcedente a manifestação em razão disso. Mas não é isso que ele escreve no acórdão. Era só esse esclarecimento. A segunda questão foram os créditos que eu mencionei no início, da depreciação, que o próprio conselheiro Pedro deixou destacado que era de automóveis, que realmente foi um erro da empresa de pedir esses créditos. O outro creditamento é da energia elétrica, que não houve a comprovação, que não foi juntado nos autos os comprovantes do custo. A discussão não está em relação a isso, está em relação a esses créditos que a gente pede o reconhecimento, que houve entendimento que há reconhecimento na decisão da RJ, foi negado o direito creditório. E aí o outro ponto é que eu ia pedir para vocês se aterem também à análise da decisão do STJ, que a gente juntou nos autos, que é o inteiro teu do RE 759-244 de São Paulo. Tá nos autos também esse acórdão do STJ, porque ele fala lá muito claramente que é independente de recinto alfanegado. Eu sei que houve essas outras decisões, a gente tem decisões anulatórias já em relação a essas questões, né, que está em fase pericial e que a perícia já reconheceu, inclusive, que houve a exportação, então é questão de economia processual, entendeu? Apesar das decisões que o CARF já tem, naquela época, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não tinha sido ainda votada, não estava vigente. Hoje em dia... Isso não é questão de fato, desculpe. É questão de direito. Doutora, qual o número? RE ou RESP? RE. Fala para mim novamente o 759. Sim. 244, São Paulo. Ok. Como eu já havia adiantado, a questão a interpretação da decisão da DRJ, eu acho que é questão que cada um consegue, pela leitura, pelo que consta do voto, ter a sua interpretação de que se a DRJ enfrentou ou não, e se decidiu ou não essas questões de crédito. Bom, o relator está propondo uma resolução que venha no sentido de, novamente, analisar a questão dos créditos nos insumos, os créditos básicos em que foram negados. Então, esta é a proposta, essa é a primeira a primeira decisão que a turma vai ter que tomar em relação à proposta de diligência. Gente, sim? Eu gostaria de
reforçar aqui que a minha análise foi profunda. Eu analisei que, como o doutor Elcio bem apontou, que enriquece o debate aqui, sim, que a DRJ nega também, tá, por achar que os produtos não foram exportados, tá? Por ter sido venda no mercado interno, ela não permite o aproveitamento do crédito, tá? Primeiro que, tudo bem, isso ela usou também como fundamento. Para mim, um fundamento que não faz sentido nenhum, tá? Agora, antes desse fundamento, e aí eu mandei no grupo de WhatsApp para a turma, ela deixa claro que ela não está considerando o entendimento intermediário do STJ. Então, está expresso aqui, ó, quanto aos demais insumos, e são vários, não são poucos, glosados pela fiscalização, o sujeito passivo não refuta os argumentos. Só que é mentira, porque ele refutou. Está lá no parágrafo seguinte, ela mesma se contradiz. Ó, já no que toca a matéria jornalística, transcrita na manifestação de conformidade, dando conta de que o CARF teria definido o conceito de insumo de forma mais ampla, tal alegação não consegue justificar a desconstituição das glosas realizadas, por se tratar de argumentação de natureza genérica e abordada de forma superficial. O contribuinte não tem nada de genérico nisso, ele pediu a aplicação do conceito intermediário de insumo, tá? E a DRJ negou expressamente, assim como a unidade preparadora no cumprimento da diligência, tá? Então, discordo, doutor Elcio, obrigado por enriquecer o debate, mas discordo, analisei essa questão também, e entendo que ela é passageira, né? Então, assim, tem muito insumo aqui que precisa, sim, ser analisado, tá? Inclusive, até porque ficou uma bagunça, né? Tem realmente energia elétrica, como, por exemplo, o doutor acabou de falar aqui, que não comprovou, né? Então, mas tem mais um monte de dispêndio. Então, assim, eu estou convicto, e eu acho que diligência nunca... A gente já tinha aí um ponto que vocês votaram alguns meses atrás, né? Vocês votaram lá, não sei se vocês vão lembrar, acompanhando lá a resolução, considerando que a turma já tinha decidido determinado aspecto, né? E que não caberia a gente aqui mudar um aspecto que a turma já tinha decidido, né? Então, esse ponto já foi superado, já foi debatido e a turma converteu em diligência e já fez a determinação. Então, ela foi negada expressamente, de forma ilegal. A unidade preparadora aplicou a IN. Então, assim, eu estou reforçando uma decisão que já foi feita para que seja cumprida. Se essa questão de aplicar o STJ para insumos não tem influência nenhuma nesse caso, a gente vai decidir isso no mérito, né? Agora, a diligência já foi determinada e foi negada expressamente pela fiscalização. Então, eu estou respeitando o que a turma decidiu. Mas, é claro, todo mundo fica à vontade. Como eu mudei. Naquele mês passado, naquela oportunidade, eu não votei com o que a turma tinha decidido, né? Não sei se vocês vão lembrar. Então, assim, eu respeito quem não quiser votar, quem não quiser seguir com o que a turma já tinha decidido. A gente tem essa liberdade, mas no caso aqui, eu concordo em reforçar a diligência, porque a unidade preparadora está usando a IN de forma ilegal. Então, só para reforçar, presidente. Ok. Alguém mais manifestar? Eu gostaria de manifestar aqui uma questão. Porque a questão é o seguinte, se a gente tivesse diante só de um pedido de crédito que não tivesse vinculado à exportação, a gente poderia adotar essa proposta do Pedro, de voltar para analisar
mais amplo, né, os insumos, que alguma parte a fiscalização, eu enfatizo de novo, uma parte a fiscalização já reconheceu, outra parte a DRJ já reconheceu, e teria que ampliar mais. Por outro lado, como o Pedro acabou de falar, que está bem claro o que ele está pedindo em termos de insumo, a gente também já poderia decidir com base no conceito que a gente tem de insumo, que a gente adota, e já poderia reconhecer ou não o direito. Mas só que aqui, no meu modo de ver, a questão esbarra numa prejudicial. Porque o que está, como a doutora disse, constou lá do despacho decisório que o direito creditório não foi reconhecido. Por que o direito creditório não foi reconhecido? Porque aqui está se pedindo um crédito vinculado à exportação. A partir do momento que a fiscalização considerou que não houve exportação nos modos exigidos pela legislação, esse crédito, o direito creditório foi indeferido. Mas o direito creditório do ressarcimento, não o direito creditório do crédito da contribuição. O direito creditório do crédito da contribuição, eu repito, uma parte já foi reconhecida pela fiscalização, outra parte foi reconhecida pela DRJ. A DRJ só não reconheceu o que estava sujeito à alíquota zero e o que ela considerou que o contribuinte não esclareceu e não contestou de forma direta. O Pedro considera que ele contestou de forma direta, a gente já poderia ou baixar em diligência ou reanalisar que o crédito tem direito. Mas, para mim, como isso aí, se a decisão nossa final for que não houve exportação, conforme constou no despacho decisório, na DRJ e no resultado da diligência, o direito creditório não pode ser reconhecido. E aquilo que nós estamos discutindo aqui é o pedido de ressarcimento. Então, assim, se houver essa prejudicial, se a gente barrar aqui com base que não houve a exportação dos termos exigidos pela legislação, a questão de apurar o crédito se torna, vai apurar o crédito, vai voltar aqui. Ó, tem direito a crédito a isso. Mas a exportação não foi comprovada, então vai cair tudo. Então, assim, eu acho que tem essa prejudicial, apesar de eu considerar que, eu vou até olhar aqui a manifestação de conformidade, que eu não olhei, para ver se realmente ele ataca os outros insumos que não foram reconhecidos, né? Para ver se eu não cheguei a olhar, não. Mas eu teria essa observação a ser feita. Só um esclarecimento rápido, presidente, aqui com o conselheiro, Pedro. Superada essa questão do insumo aí, mas focando na questão dos requisitos, né, da inobservância de requisitos legais para o ressarcimento, é claro que não se pautou apenas no equívoco do CEFOP, isso foi além. Né? Qual foram essas inobservâncias de fato para o indeferimento em relação aos requisitos legais de exportação? É o seguinte, Márcio, o que pegou aqui, tá? E tem a decisão, como o Elcio também citou, enriquecendo o debate, a decisão da outra turma, que o relator foi o Salvador, sabe o Salvador? Sim. Professor, excelente conselheiro, né? Até falei com ele, depois que eu vi a decisão dele, eu já tinha feito a minha, mas troquei uma ideia com ele. O que pegou aqui nesse caso, né? É que eles negaram lá, porque é o seguinte, na fase final aqui, SM Pescados, Pesqueiro Maguari, a gente não tem nos autos a comprovação do envio direto para embarque ou recinto alfandegado, né? Foi por isso que o Salvador negou lá. Essa é uma exigência expressa na lei. Só que acontece, tem diversos precedentes na casa que flexibilizam essa regra. Inclusive, o presidente Paulo, num caso específico, né, presidente, se você me permite citar aqui, acabou até concordando com a tese de que, se comprovada de forma inequívoca, de forma líquida, a exportação, a gente pode até flexibilizar essa regra, né? Mas de forma totalmente discriminada, né? De caso a caso, né? Analisando a documentação e tal. O presidente até era contra,
Essa posição, num caso lá atrás, acabou flexibilizando, acho que num caso só, né? E eu era sempre a favor de que, se comprovada a exportação, a gente permite a suspensão do PIS/COFINS e tal, né? Porque suspende, né, o PIS/COFINS, ou isenção, né? Tem esses benefícios. E só que no momento, no passado não muito longe, né? Eu acabei cedendo para a tese que era inicialmente do presidente, né? De que, em regra, tem que mandar para recinto alfandegado o embarque, né? Então, eu acabei enrijecendo o entendimento, só que, assim, no final a gente entrou no meio termos, né? E aí o que acontece? Nesse caso específico, a gente fez a diligência justamente para ver isso, né? A gente queria saber exatamente quais comprovações estão exportadas. E a fiscalização juntou o relatório dela lá em folhas 635, né? E analisou essa questão para nós. E a fiscalização, isso é importante. Só que aí, isso já é mérito. Por isso que eu não tratei ainda, né? Mas a fiscalização apontou o seguinte, que é possível, sim, constatar que houveram exportações. Sim. Mas, pela documentação juntada, não é possível saber exatamente se o produto que foi objeto da operação do contribuinte tomou crédito é exatamente o produto que foi exportado. E aí a fiscalização analisa os containers, vê que houve diferenças de quilos, né, de toneladas, e faz diversos apontamentos num determinado sentido, para concluir que não é possível auferir com liquidez se os produtos objeto dos autos realmente foram exportados ou não. E um ponto que ficou claro é que não tem nenhuma comprovação para envio direto para embarque ou recinto alfandegado, tá? Só que aí, de novo, o contribuinte traz o entendimento dele, ele fala, ó, a SM Pescados, ela é tanto a beneficiadora quanto a comercial exportadora, né? Então, assim, é uma questão que tem uma linha muito tênue, né? E, por fim, Márcio, já respondi a sua pergunta, espero que sim. No Sim. outro ponto, a observação do conselheiro Elcio, como sempre muito válida, é importante sim, a gente tem que analisar isso. Só que, no precedente em que o Salvador foi relator, a turma negou os insumos, não com base nesse entendimento de que, se não foi comprovada a exportação, não pode ter insumos, crédito de insumos, PIS/COFINS cumulativo. Eles negaram por falta de prova, tá? E, pessoalmente, eu já adianto, no mérito, o fato de ter exportado ou não, para mim não tem nada a ver com insumos, com crédito de insumos. É outro artigo lá da 10833, insumos, toma mesmo se exportou, se vendeu para o mercado interno ou não, né? Minha opinião. Mas aí eu acho que é mérito. Então, por isso, como a turma já decidiu que essa análise de insumos deveria ser feita, eu acho prudente que seja feita. E outra, o fiscal não pode descumprir do jeito que ele descumpriu, né? É uma questão de honra, até mostrar, ó, você tem que respeitar a legislação, pô. Bom, Obrigado, conselheiro. Foi oportuna essa tua manifestação agora, porque acaba por completar o relatório em que o fiscal ele externa aquilo que foi solicitado em diligência em relação à comprovação. Para ele, então, está muito claro o relatório, por que ele considera não comprovado
a exportação. Por quê? Não há uma correspondência exata, da forma como ele espera, entre as mercadorias remetidas para o beneficiamento e deste para a exportação. Então, aí ele faz comparação de RE com as notas, justamente para ver as quantidades de mercadoria, porque ele acaba sendo... há uma complicação, porque você está remetendo, não é um produto final acabado, ele é um camarão em que você não consegue estar identificando exatamente que é aquele camarão beneficiado, se foi ou não exportado. Então, a única referência que ele tem é a comparação de pesos. E a conclusão dele é que não haveria essa correspondência, mesmo porque, em alguns casos, em alguns REs, a quantidade exportada deveria ser maior, né? E aí não há essa correspondência. Então, justamente, e é aquilo que o Elcio já se manifestou. A questão principal é a negativa do ressarcimento. Seria inútil, ao meu pensar, o retorno de diligência para analisar os créditos que a gente seria, se fosse o caso de baixa resolução, de que o fiscal se curve a nossa posição de atender os requisitos do RESP e do STJ, né? E ao invés de cumprir a IN 440, ou seja, essa decisão é nossa e nós estaríamos atribuindo a ele. Isso aí, ele já se manifestou que no entendimento dele é aquilo lá. Então, a gente tem que, se a questão fosse o crédito, a gente teria que superar isso aí e conceder. Foi mencionado energia elétrica, foi mencionado outros itens, isso aí caberia a nós, mediante a identificação de quais são, decidir um a um se é concedido ou não. Porém, isso aí vai refletir no que depois, em relação à concessão ou não do ressarcimento. E aí é que está a questão principal. Não adianta você superar esses créditos básicos se depois, no enfrentamento da questão da comprovação da exportação, entendermos que não. Aquilo que o Pedro mencionou, de fato, os primeiros julgamentos na matéria, eu apenas observava os requisitos legais de remessa para a comercial exportadora, para estabelecimento, não é para o estabelecimento da comercial exportadora, mas sim para um estabelecimento alfandegado em nome da comercial exportadora ou diretamente em nome do exportador para embarque ou também para embarque em nome da comercial exportadora. E não é o caso. E aí, sim, a flexibilização que o Pedro mencionou é em relação a um voto da Câmara Superior em que, com base na comprovação exata, através dos memoriais de exportação, haveria o vínculo imediato entre o vínculo imediato e muito bem comprovado a correspondência de nota fiscal de remessa do produto com a mercadoria entrada no recinto alfandegado e dele saído para exportação. Ocorre que, nesse caso de camarão, eu acho que essa correspondência ela se torna quase que impossível. Aí, haveria de ser, e aí eu até entendo a dificuldade da empresa cumprir legislações de MAPA e da Receita. Contudo, tratando-se de um benefício, ela teria que, no meu entender, a empresa ela teria que se cercar de todos os meios possíveis de fazer essa comprovação com esse vínculo, que para a fiscalização, conforme a resposta em diligência, no relatório de diligência, para a fiscalização não houve essa comprovação. Então, é essa a questão. Antes disso, o Arnaldo pediu a palavra.
conceder a palavra a ele, depois a você. Obrigado, senhor presidente. Então, na verdade, eu tinha levantado a mão já faz um tempo, porque eu queria fazer um questionamento para o Pedro sobre o que ele esperava em relação a essa diligência, para que houvesse uma manifestação da fiscalização em relação aos conceitos de insumos. Mas aí a discussão evoluiu para uma outra matéria. Eu até acho interessante fazer uma ressalva, e o Paulo agora acabou de fazer, tocar no ponto central dessa questão que envolve comercial exportadora, porque eu sempre fui um crítico da legislação quando ela vincula de forma, ela vincula a uma questão formal o reconhecimento do benefício, que é a remessa para a comercial exportadora ou para o recinto alfandegado. E me parece um pouco exagerado eu negar benefício ou negar crédito, negar um ressarcimento, alguma coisa do tipo, quando há um descumprimento formal. Mas tem um significado e tem um sentido essa exigência da legislação. Porque quando ela fala em remessa para a comercial exportadora ou para recinto alfandegado, como o Paulo destacou, não é para a comercial exportadora. Na verdade, é para o interposto de exportação que a comercial exportadora tem direito de usar quando ela é uma comercial exportadora. E aí vem a questão, não é qualquer comercial exportadora. A gente costuma falar comercial exportadora, aquela empresa que compra para exportação. E não está errado isso. Só que o entreposto de exportação só pode explorar aquela comercial exportadora nos termos do Decreto-Lei 1.248. Ou seja, é aquela empresa que tem um capital social, que é uma SA, que tem uma série de requisitos a serem cumpridos. Não me parece que seja o caso dessa maguariça, ou pelo menos não tem nenhum elemento nos autos que permita. Então, para mim, é irrelevante o fato da Maguari ser uma comercial exportadora ou não, desde que, claro, eu teria que fazer uma ressalva, a não ser que ela seja uma comercial exportadora no termos do 1248. Mas aí vem a ressalva que o Paulo faz. Não basta ir para uma empresa comercial exportadora. Na verdade, ela tem que ir para o recinto alfandegado, ela tem que ir para o entreposto de exportação que essa comercial exportadora acaba explorando. Mas é só essa observação que eu ia fazer. Agora sim eu volto para a pergunta que eu ia te fazer, Pedro. Efetivamente, o que a gente está buscando em retornar esses autos para a fiscalização, para que ela se manifeste sobre o conceito de insumo? Porque me parece, Pedro, que a gente já poderia se manifestar sobre esses conceitos, como bem disse o Elcio. Porque, afinal de contas, o que poderia ser acrescentado, que poderia modificar, porque inclusive a fiscalização poderia, eu entendo que é, eu entendo que não é. Apesar do STJ, quando se manifestou sobre o conceito de insumo, ter dado um direcionamento, ele continua sendo algo abstrato. Eu preciso aplicar no caso concreto. E pedir uma manifestação da fiscalização sobre o que ela entende por insumo, que seria insumo, não seria insumo, me parece que seria mais um ponto para a gente questionar, ou dizer, porque a gente pode entender diferente da fiscalização. E o que acaba valendo é o nosso posicionamento aqui. Então, Pedro, eu não estou conseguindo ver um significado maior em retornar esses autos em diligência. Concordo contigo quando tu diz que há uma manifestação da recorrente, da hora recorrente, né, na manifestação de inconformidade. Genérico, é fato. É genérica essa manifestação. Mas há uma manifestação. E há uma manifestação sobre isso também no recurso voluntário. Então, eu entendo que a gente poderia enfrentar essa questão dos insumos, se for o caso. Acho que tem uma questão prejudicial aqui, que é a questão de se a gente vai considerar isso como exportação ou não. Porque se a gente disser que não houve a exportação, a gente vai ter que reconhecer que não há direito ao crédito, que é o que fez a DRJ no acórdão que ela prolatou lá atrás. Perfeito. Arnaldo, vou te responder por que eu entendo que a diligência é necessária, e a pergunta é muito boa, eu poderia ter falado isso antes já, né? Sempre quando a gente trata de insumos, a gente fala dos insumos, né? E por que a gente está com dificuldade de entender a essencialidade e relevância dele. Eu vou ler aqui para você quais são os insumos, tá? Farelo de trigo, farelo de arroz, melaço, fertilizante, adubo, calcário, agrícola, aí. Até aí foi o que a DRJ falou que faria sentido, sem insumo, tá? Eu estou lendo aqui no meu voto de mérito, eu tenho os insumos aqui. Estou lendo lá um
um trecho do recurso voluntário, tá? Agora, montagem e manutenção dos viveiros, manutenção em veículos e maquinários, manutenção em motores e bombas, construção de tanques para armazenamento, frete para transporte de insumos, serviço de beneficiamento, aluguel de máquinas e equipamentos, locação de veículos para transporte de insumo, depreciação de máquinas e equipamentos vinculados à produção e veículos utilizados para transporte de insumo. Esses últimos dispêndios, né, eu não sei exatamente em que fase da atividade da empresa eles estão vinculados, né? E justamente, quando a gente pede para o contribuinte juntar um laudo, ele faz a demonstração exata da aplicação daquele dispêndio. Então, por exemplo, manutenção em motores e bombas. O contribuinte vai mostrar que motor é esse, que bomba é essa, né? E aí, normalmente volta para a gente uma análise madura da fiscalização, falando, olha, esses motores aqui não tem nada a ver com a atividade do contribuinte. Ele está fazendo manutenção em motor de veículo de passeio, por exemplo. Entendeu? Entendeu o exemplo? Entendi, Pedro. Entendi o exemplo. Frete para transporte de insumo. Tá, que frete é esse? Esse é transporte interno de insumo ali dentro da fazenda? Ou é transporte do vendedor do insumo para cá, né? Então, aluguel de máquina e equipamento. O contribuinte vai falar que máquina e que equipamento que ele alugou, exatamente. E a fiscalização vai analisar. Falou, sua atividade é essa máquina é uma máquina de impressora. Não tem nada a ver com a sua atividade principal, é custo administrativo. E então isso vem maduro para a gente, principalmente depois que a própria Receita emitiu o parecer normativo COSINT 5, né? Então ele faz um cheque muito rápido ali e resolve isso aí. Agora, só uma manifestação, assim, eu discordo do que foi colocado aí, que a manifestação de conformidade, apesar de genérica, abarcaria tudo. Se você for lá na manifestação de conformidade, eu já olhei 2 vezes. Primeiro, ele fala do processo produtivo dele, e bem detalhado. Só com essa informação dele, a gente já é capaz de definir o que é insumo e o que não é. Depois ela vem e reclama que efetivamente houve a exportação, que para mim é o cerne da questão. E depois ela vem e fala o que ela quer como insumos. Ela especifica o que ela está pedindo. Inclusive não tem nenhum etc. Eu vou falar aqui, eu vou ler o que ela pede. Ela pede farelo de trigo, a DRJ já reconheceu. Farelo de arroz, a DRJ já reconheceu. Melaço de cana, a DRJ já reconheceu. Fertilizante adulto, não reconheceu, porque é a alíquota 0. Calcário agrícola e ureia, isso aqui eu não vi na DRJ. A gente pode decidir sobre isso. E é bem tranquilo que a gente vai reconhecer. E bem como os combustíveis lubrificantes. Combustível lubrificante, a própria lei já autoriza. Então, é nessa questão que... E depois disso, ela nem fala etc. Ela pede isso aí. Aí depois ela vem e fala de uma notícia que saiu na imprensa. Só isso. É isso a manifestação de conformidade. Eu não vejo como a gente partir, por exemplo, essa questão da construção lá do viveiro, não sei o quê, se ela não contestou isso. Não foi informada a lei de relação a isso. Foi informada. E esses critérios, explicitamente aí, a gente pode decidir aqui. Inclusive esses outros aí que o Pedro leu também, mesmo que a gente supere essa questão da pré-inclusão, que não tenha tido, que realmente ela pediu genérico, a gente pode fazer uma abordagem mais ampla, com a descrição do processo produtivo dele, eu acho que a gente... Mas, para mim, isso não é o principal. Para mim, o principal tem direito ao ressarcimento? Porque se não tiver o direito ao ressarcimento, essa questão se perde. E outra coisa, a decisão do Supremo, eu analisei aqui, não deu para ler toda, é claro que eu só vi uma parte dela e da emenda, né? Ela falou, dá direito à exportação indireta, é imune, ela assegura isso.
E aqui a gente não está contestando isso, a gente sabe, as próprias leis asseguram isso, a 10.637 e a 10.883. Então, assim, isso aí, para mim, não muda nada. Então, eu acho assim, eu não estou vendo como o Augusto, não, Arnaldo falou, essa questão, porque essa questão de discutir o insumo, mas, ó, eu vou parar por aqui, que já tem 2 horas que a gente está discutindo esse processo, acho que a gente pode avançar. Só deixa eu fazer uma observação, só fazer uma observação rápida. Na verdade, quando eu disse que entendi a posição do Pedro em relação à contestação, eu me baseei naquilo que eu estava lendo no relatório da DRJ, tá? Eu não fui na manifestação de inconformidade. Eu estou indo agora para ver se é como você está falando mesmo, e acredito que seja, tá? E se for como você está falando, eu retiro o que eu disse. Então, não seria matéria não contestada mesmo, tá? Vou dar uma olhada ali na manifestação. Deixa eu esclarecer esse ponto, que é um ponto de fato, documento dos autos, tá? Com a manifestação de conformidade, o contribuinte juntou o laudo de folhas 263, que esclarece todos os dispêndios, inclusive esses que eu acabei de ler. Tá? Eu transcrevo esse laudo, essa parte dos dispêndios, no meu voto de mérito. Tá? Ou seja, ele contestou, ele juntou até o laudo. Então, ele está falando, não é só de melaço, farelo, como o Elcio falou, tem esses outros dispêndios todos. Como eu já disse aqui, montagem e manutenção de viveiros, manutenção em veículos e maquinários, manutenção em motores e bombas, construção técnica de armazenamento, frete para transporte de insumos, e ele juntou o laudo, pedindo isso desde a manifestação de conformidade. Laudo de folha 263 dos autos. Eu não vi esse laudo aqui, não. Gente, eu acho que já foi debatido o suficiente, já foram apontados a existência de laudo, já foi lido quais são os itens que está se pedindo crédito, já se sabe por que a fiscalização e a DRJ manteve o indeferimento do despacho decisório, que é em relação à negativa ao ressarcimento. Então, tudo isso aí, acho que já veio à tona, já esclarecidos, e então podemos votar. A proposta do conselheiro Pedro, relator, é pela diligência para que os autos retornem à unidade preparadora e faça a análise do direito creditório em relação àqueles insumos ou aqueles créditos que foram negados. Isso é a primeira, a nossa preliminar. Então, é isso que está em votação, a conversão do julgamento em diligência, nesses termos. Como vota, Elcio? Nós já votamos muitas vezes essa questão de voltar em diligência para afastar o óbice das hienes, né? Mas é quando envolve um contexto de insumos bem amplo, né? Que vai demandar uma análise. Mas aqui, como é pontual os itens, e considerando o que eu já falei, eu considero desnecessária a diligência. Mara? Olha, eu nunca fui de negar diligência para quem está em dúvida, sabe? Eu acho que diligência não prejudica ninguém. Tá? Claro que vai postergar a decisão, né? Porque o retorno da diligência não significa que a gente tem que seguir o que retornar da diligência. A gente vai discutir de novo. Então, eu não vejo prejuízo a fazer diligência. Claro que eu escutei os argumentos do Elcio e do Arnaldo e dou razão para eles em muitos aspectos, mas se existe dúvida, não me oponho a ser feita diligência, não. Ok. Leonardo? Presidente, se nós não tivéssemos anteriormente votado pela conversão do feito de diligência, eu acho que neste momento estaria negando. Mas em respeito ao que a turma já deliberou, eu vou acompanhar o conselheiro Pedro e as considerações da conselheira Mara pelo retorno da diligência. Arnaldo? Eu vou seguir com o Elcio. Eu não estou vendo necessidade dessa diligência, não.
Inclusive, Pedro, esse laudo que tu disse que a empresa juntou não foi em manifestação de conformidade, foi em resposta à intimação lá na fase de fiscalização, tá? Foi até antes. Isso é bom para ele, né? Mas assim, ó, eu não estou vendo necessidade dessa diligência, não. Depois ele juntou em folha 670 de novo. Votado, né, Arnaldo? Laércio. Eu vou acompanhar pela diligência, justamente porque com essa dúvida, parte do relator, eu compreendo muito bem, e sem delongas, acompanho, relator. Márcio. Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Eu concordo com os fundamentos do Elcio Arnaldo e também teria que a questão de fundo é que importa e que poderia ser superada. Só que já em situações semelhantes, como o Leonardo falou, na verdade está havendo um descumprimento da unidade de origem não cumprir uma diligência. E aí não cabe a ele manifestar a discordância ou não. A discordância ou não com os fundamentos nossos de decidir. Né? E mesmo porque ainda que nós neguemos o fundamento ultrapassemos e julguemos a questão do ressarcimento, muito provável o recurso e a matéria pode ser até enfrentada de forma diferente na Câmara Superior. Então, nesse caso, até um pouco contrariado, mas eu me curvo sim à conversão do julgamento em diligência, sabendo que a turma, muito provavelmente, no mérito votaria diferente, ultrapassando. Aí, presidente, só, não sei se seria importante, mas não sei se colocasse mais um ponto lá na diligência para ver se a gente teria também um confronto, de certa forma, desse beneficiamento, alguma coisa que fosse extraído desse batimento do que realmente foi exportado. Eu entendo que isso aí, o relatório de diligência está bem claro quais são, o que se apurou, qual foi o entendimento da fiscalização, e ela expressa muito bem isso aí. A questão é de concordar ou não. Então, eu entendo que deve ser mantido os termos da diligência. Então, conversão do julgamento em diligência nos termos propostos pelo relator, contrários, Elcio, Arnaldo e Márcio. Só fazer uma parte aqui, que eu já fiz em outras ocasiões, desse tipo de matéria, né? Tudo bem, a diligência pode se mostrar uma coisa tranquila para a gente, para o contribuinte, mas para a administração tributária é uma mão de obra que vai ser deslocada para ver, aí por isso que eu acho que a diligência tem que ser algo relevante, porque senão fica uma coisa meio... É por isso que eu voltei nesse ponto, mas se está de forma clara... Pessoal, já está encerrado, esse foi o item 143. Esse processo é único. Essa decisão não se aplica os dois anteriores, né, Pedro? Presidente, depende. Se a gente considerar que o auto de infração é decorrente, a gente poderia sobrestar esses dois. Mas eu não optei por sobrestar
eu optei por trazer o voto no mérito e acho que a gente tem que votar, porque a questão dos insumos não está nesses dois processos. Então, assim, eu não vejo prejuízo em decidir o auto de infração, o despacho decisório primeiro, com relação à questão da exportação indireta, que já está amadurecida nos autos. Mas fico aberto a sugestões. Não, eu acho que a gente tem que... Vamos ver o auto-infração e quanto a isso também a doutora Yáscara não se manifestou em relação a eles. Bom, as tuas palavras iniciais já vale como relatório ou não, Pedro? Se valer, eu já passo a palavra para a doutora. Presidente, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu resumo. Aqui, ó, vamos lá. Um é auto de infração de PIS e o resto do processo é todo igual. A doutora me corrige, se for o caso. E o outro é auto de infração de COFINS. Os dois por insuficiência de recolhimento, né? Porque deixou de ter a isenção ou a suspensão lá, né? Porque não teria enviado direto para embarque ou recinto alfandegado. É isso. O trâmite é igual, os documentos foram juntados na mesma época e tudo. Isso é o relatório, presidente. Doutor, então, pode se manifestar em relação a esse. Talvez não demande tanto tempo, né? Com a palavra, doutora. Senhores conselheiros, novamente bom dia, obrigada. A discussão, o mérito é a mesma do que do processo anterior, porque esses autos de infração foram lavrados em face da falta de recolhimento do PIS da COFINS, porque a empresa entendeu que houve a exportação e a administração tributária entendeu que foi venda no mercado interno. Então, se foi venda no mercado interno, teria que ter havido o recolhimento dos tributos, né? Aqui, nos dois processos, a gente tem uma pequena diferença, porque no processo de COFINS, houve a fiscalização, apesar de nas conclusões não entender que houve a exportação, ela analisou uma questão de erro na base de cálculo do auto de infração. Então, o auto de infração, ele usou uma base de cálculo indevida, né? A base de cálculo utilizada no auto de infração foi de R$885 mil, quando, na verdade, devia ser utilizado R$127 mil. Então, teria esse ponto que, como é erro na apuração da autuação, teria que ser levado em consideração, que seria a diferença entre os processos, né? Mas, já que foi me dada uma nova oportunidade, eu vou trazer aqui a discussão o julgado do STF, certo? Eu vou ler aqui a emenda para vocês, eu sei que vocês já devem ter dado uma analisada, mas o que foi que entendeu o STF? O STF, quando julgou esse processo, ele fixou a tese de repercussão geral de que a norma imunizante contida na Constituição alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária. E ele traz, dentro da emenda dele, no item 1, uma questão que aqui faz toda a diferença. Ele diz que a imunidade ele não é da operação. A imunidade não é da comercial exportadora, não é da empresa. A imunidade é do produto. É da operação de exportação. Se eu comprovo que houve a exportação, que existe nos autos elementos suficientes para demonstrar que houve a exportação, independente da quantidade, porque quando o fiscal fala da quantidade, era para ter exportado 13 mil toneladas, porque foi isso que ele vendeu para a comercial exportadora. Eu vi uma exportadora, a Pesqueira Maguari, exportou 12 mil toneladas e a SM Pescado exportou 1 mil toneladas, que faz as contas 13 mil toneladas.
Porque camarão não vai ter carimbo, não tem chassi como carro, não tem número de série como celular, como televisão, como fogão, como geladeira, entendeu? Eu não tenho como fazer isso no camarão. Eu não tenho como pegar o camarão e carimbar ele e dizer, esse produto, esse camarão que está sendo exportado aqui, foi o camarão que eu trouxe aqui nessa remessa para beneficiamento e ficou lá guardado. Eu não tenho como fazer isso. Não tenho. Se eu comprovo que está nos autos demonstrando, inclusive na nossa manifestação, a gente coloca isso muito claramente, que houve a exportação daquela mesma quantidade, o fiscal fala, eu vou até ler para vocês aqui. O fiscal diz aqui, ó, eu não tenho como aferir que houve a exportação, porque eu tinha que exportar 13.040 toneladas, 13.040. Sendo que 11.420 eu exportei pela Pesqueira Maguari. E 1.620 eu exportei pela SM Pescados. Eu junto. E a tonelada não vai ser exportada na mesma quantidade que eu mando para beneficiamento por um único motivo, uma única razão. Eu tenho um limite. A comercial exportadora que vai fazer o processo, ela não está exportando só o meu camarão. Ela não trabalha só comigo. Ela trabalha com outras empresas também produtoras. Então, na hora que ela vai fazer a venda, ela enche o container dela da forma que ela entende que tem que encher. Né? Ela que está ali com o produto vai enchendo. Eu botei 1.000 toneladas da Aquafor, mais 2.000 da SM Pescados, que a SM Pescados também cobriu outras empresas, né? Então, assim, existe nos autos a comprovação. Essa questão da quantificação não casar, ela não tem como prosperar. Porque existe, inclusive, a demonstração, que a gente junta isso na manifestação sobre a diligência, que tem sim como casar, né? E existe outra também, uma questão que a gente tem que trazer à tona, independente do entendimento da turma, que o próprio CARF já tem decisões reiteradas no entendimento que para comprovar a exportação, independentemente de casar, mercadoria, de CFLP, né, que basta única e exclusivamente a comprovação pelo memorando de exportação. Porque existe a fiscalização não é feita só pela Receita Federal, ela é feita pela Fazenda também estadual. E a Fazenda estadual, ela cobra o ICMS, que é tão mais importante do que o PIS e COFINS para a União, né? E a Fazenda estadual, ela deu a liberação, ela deu a isenção. Ela reconheceu que naquela operação não existia a incidência do ICMS e lavrou o memorando de exportação. Quer dizer que para a Cefaz vale, para a Receita não vale a comprovação da exportação. Eu, Pesqueira Maguari, não paguei, não estou sendo cobrada do imposto estadual. Inclusive, ela bota lá que eu que estou exportando aquela quantidade. 11.620 toneladas por uma, 1.420 por outra. Mas para a Receita não é suficiente. Porque eu tenho que obedecer um monte de obrigação acessória que inviabiliza a minha exportação. E aí inviabiliza o meu negócio. Porque o meu negócio, eu conto com o meu direito ao crédito. Na hora que eu tenho negado direito a crédito de R$1 milhão, você vai crer que no meu caixa isso vai impactar. E aí eu vou destruir aqui não só uma atividade, mas uma cadeia de produção muito grande, né? E quando o STF ele veio trazer esse voto dele, eu peço venha aqui para vocês para dar uma lida. Caiu a patrona? Deu uma travada aí, né? Eu acho que sim, né? No parecer que o desculpa, para ler o parecer. Doutora Yassa, deu uma travada quando a senhora ia ler o excerto da decisão do STF. Por favor, pode tomar desse ponto. É só isso porque está chovendo muito aqui hoje, a internet fica oscilando. Ele diz assim, por fim, vale esclarecer que a Trend Company também a comercial exportadora são empresas que realizam a exportação indireta. O diferencial está apenas no fato de que a Constituição da Trend tem que só observar requisitos prescritos no Decreto-Lei 1248, que foi aquela questão que o conselheiro Arnaldo trouxe, né? Será que essa empresa está no ditame da lei? Não importa. Foi a mesma coisa que o fiscal trouxe. Não importa, o que vale é a exportação. E aí ele traz justamente isso. Mas ambas, no final das contas, são empresas comerciais exportadoras que dependem do regulamento aduaneiro. Feitas as anotações, conclui-se que a venda pela comercial exportadora ou pela Trend, com o fim específico de exportação,
nada mais é do que uma operação cuja finalidade exclusiva é destinar o produto para exportação. E que as receitas decorrentes da operação de exportação, motivo pelo qual os valores a elas correspondentes devem ser deduzidos da base de cálculo de qualquer contribuição social interveniente, na falta de limitação constitucional, devem ser consideradas imunes a operações de exportações indiretas. Se eu considerar a exportação imune, porque eu não tenho como considerar, e ele é feito de qualquer forma, porque o produto que tem a imunidade, o produto que carrega isso aí, como eu não tenho como considerar que a exportação pode ser feita? Independente de ter para restar alfandegário, de ter passado pelo processo direitinho como diz a legislação. Se os documentos, de fato, comprovam que a exportação aconteceu. Né? Como eu falei, o CAFCA tem entendimento que se eu faço a exportação e eu consigo demonstrar que a exportação ocorreu com o próprio memorando, para ele era suficiente. Né? E aí é por essa razão, diante de tudo que já foi conversado, tratado e discutido, que o contribuinte requer o provimento do recurso voluntário, de forma a cancelar as autuações, tendo em vista a comprovação efetiva da ocorrência das exportações. Se não for esse o entendimento, que no processo de COFINS seja verificado a questão da base de cálculo trazida pela fiscalização para fazer o recálculo dessa autuação, considerando a base de cálculo não de R$ 885 mil, mas sim de R$ 127 mil. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Conselheiro Pedro, pode ir ao voto? Sim. Eu vou fazer o primeiro, ok? Da lista 141 da pauta, final 2894, ok? A minuta é Mérito Aqua 2894. Conseguiram achar aí, né? Bom, com relação às receitas de exportação, objeto do presente julgamento, em valorização ao princípio da colegialidade, essa turma, de forma majoritária, em outras composições, entendeu que os produtos devem ser transportados diretamente a recinto alfandegado ou a comercial exportador. Né? Como agora eu vou até adicionar aqui a lição do nosso conselheiro Arnaldo. Né? Não é só comercial exportador, é comercial exportadora com entreposto, né? Com base em entreposto. Situação que não restou configurada nos autos. Tá? A combinação entre o artigo 7º da Lei 10.637 com o artigo 45 do Decreto 4.524 de 2002 regulam e esclarecem essa exigência. Eu trago aqui essa exigência. Em outros termos, a legislação esclarece o termo fim específico de exportação, que somente se concretiza quando os produtos forem remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recinto alfandegado. No presente caso, o próprio contribuinte confirma que esta exigência não foi cumprida, conforme trecho de sua manifestação de diligência, reproduzida a seguir. Aí reproduz, né? O contribuinte fala, ocorre que não foram enviadas pela Aquaforte diretamente para embarque ou recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa, comercial exportadora, pela impossibilidade legal de assim proceder, pois a venda e entrega da mercadoria obrigatoriamente se dá dentro do frigorífico, onde a mercadoria foi processada enquanto se estocada, pesqueiro Mavari, e é neste recinto certificada pelo Ministério da Agricultura, quando da ovação do container para colocação diretamente no navio. O que o contribuinte pretende, agora eu voto, o que o contribuinte pretende, pela leitura de suas peças de defesa, é que seja aberta uma exceção à regra, considerando que diversos documentos comprovam as exportações. No entanto, como apontado pela fiscalização, que cumpriu a diligência precisamente no relatório fiscal de folhas 169,
as exportações não possuem rastreabilidade suficiente. Aí gostei dessa palavra, hein, Márcio? Estou usando muito, hein? Vai pedir royalties aí. Suficiente para que seja possível identificar se as mercadorias vendidas pela contribuinte e que são objeto dos autos foram exatamente as mercadorias exportadas, né? Este conselho possui a atividade vinculada e, diante da regra da legalidade, não possui competência para abrir tal exceção. Aí eu preciso pôr um contudo aqui. Ah, não, já está. Em busca da verdade material, contudo, aí eu esclareço, caso as exportações estivessem comprovadas e fossem líquidas, de forma que fosse possível identificar que a totalidade das mercadorias vendidas e que são objeto do presente processo foram exportadas, tal comprovação inequívoca da exportação, por óbvio, poderia configurar o requisito exigido na legislação. Mas, apontado pela fiscalização a disparidade nos documentos de exportação, o contribuinte permaneceu inerte com relação a apontamentos específicos constantes no relatório fiscal de diligência, o que impede de concluir que os produtos vendidos foram todos exportados. Assim, o direito e os fatos não socorrem o contribuinte no presente caso. Inclusive, como apontado pela Procuradoria na sua manifestação de folha 311, eu esqueci de falar isso, gente. Teve manifestação da Procuradoria nos autos, tá? Depois da diligência. Aí, como a Procuradoria manifestou, a turma 3301 deste Conselho julgou o caso semelhante, consubstanciado no acórdão 3301-008-69, relatado pelo nobre e assertivo conselheiro Salvador Cândido Brandão Júnior. Decisão na qual decidiu-se por manter o entendimento da fiscalização em razão da ausência de comprovação dos requisitos exigidos na legislação. Por fim, uma última observação precisa ser feita com relação à liquidez do lançamento, pois a própria fiscalização, no relatório fiscal de diligência de folha 169, apontou um grave erro no lançamento, conforme transcrito a seguir. Por fim, ao analisar os autos do processo, isso a fiscalização, tá? Ao analisar os autos para cumprimento da diligência, verificamos que, em relação ao PA 7/2003, a autoridade lançadora considerou receitas de venda no valor de 885 mil, referenciando as notas fiscais de venda, de números 51 e 53. No entanto, referidas notas fiscais retratam vendas nos valores de 91 e 36 mil, respectivamente, perfazendo um total de 127. Tais valores também estão consignados no livro Registro de Saída. E a soma no demonstrativo de crédito presumido, DCP, na linha correspondente às vendas para comerciais exportadoras, no mês. Então, está lá nesses dois. Logo, entendemos que fica configurado erro de fato, ocorrido pela autoridade lançadora, quando considerou o valor tributável PA 7/2003 no valor de 885 mil, em vez de 127 mil. Ainda que não contestado pelo interessado, identificado o fato, o levamos para apreciação pela autoridade julgadora responsável. E aí termina um caminho para o final, que o erro na liquidação do lançamento ficou evidente, na medida em que a autoridade deveria ter considerado o valor tributável de 127 mil, e considerou um valor muito maior, 885 mil. As notas fiscais, aí eu conferi, as notas fiscais de venda realmente somam somente o valor apontado, né, de 127, e tais valores possuem rastreabilidade no livro de registro de saída e no demonstrativo, no DCP. Portanto, a diferença entre 127 e 885 deve ser excluída do lançamento, restando como valor tributável somente 127. Sobre a aplicação do RE 759-224 São Paulo, solicitada pelo contribuinte em sede de manifestação de diligência,
Como apontado na própria peça, a decisão trata de contribuições previdenciárias, matéria divergente da constante nos autos. Em razão de tal divergência, o mencionado julgado não deve ser aplicado no presente julgamento. Então, voto por dar parcial provimento. Provial foi boa. Parcial provimento. Para exonerar a quantia que foi lançada maior. E aí, eu tenho uma dúvida, caso vocês me acompanhem, caso a gente entenda junto esse resultado, eu tenho uma dúvida do que colocar na ementa com relação a esse erro no lançamento, para que não fique confundir, para que não cause confusão, né? Porque a gente não está anulando o processo, o lançamento inteiro, não está anulando parte. Enfim, eu não tive tempo de pesquisar ementas anteriores em que a gente anulou parcialmente a cobrança. Ô Pedro, você pode usar dois modos no meu modo de ver. Um é falando falando da base de cálculo, né? A base de cálculo é tal. Então, se a base de cálculo está comprovada que é tal, morreu. Ou então a questão da prova. Comprovado que a receita do período foi de tanto, acolhe-se. Acho que não tem grande problema, não. Base de cálculo ou prova, tá? Isso. Vou anotar aqui, ó. Você pode até fazer uma referência que a base de cálculo conforme com a exclusão de valores identificados no relatório fiscal, no relatório de diligência fiscal. Também é uma possibilidade. Tá. Também. Não digo que é a melhor, mas também. Tá. Tanto é que, só adequando o dispositivo ao teu voto, ao dispositivo do teu voto, seria em dar provimento parcial ao recurso para exonerar apenas a quantia lançada maior, vírgula, identificada no relatório de diligência fiscal. Eu faria constar isso no dispositivo. Lógico, na ementa pode ser mais preciso e delimitado, né? Uhum. Então, ok. Podemos votar, Elcio? Pois não? Muito bem desenvolvido o voto do relator. Concordo plenamente e acompanho. Ok. Mara? Acompanhe o relator. Leonardo? Com o relator. Arnaldo? Eu já manifestei antes que eu não gosto desse formalismo que foi incluído pela legislação, eu acho um pouco exagerado em alguns casos, mas eu não vejo como ignorar o que a lei dispõe. O decreto-lei 1248 é bastante claro em relação a essa exigência, então voto com o relator, sem dúvida. Obrigado. Laércio? Com o relator. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator, então Leonardo votou? Quem? Leonardo votou? Já votou, né, Leonardo? Eu pulei você, Leonardo? Votei, acompanhei. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso para exonerar apenas a quantia lançada maior identificada no relatório de diligência fiscal. Eu estou entendendo que, e eu já vi, o 142 ele tem o mesmo voto. Então, esse resultado se aplica ao processo final 2008-40. Sim, presidente, só deixa eu conferir para você. Eu já li o voto. Tem o valor. É a mesma coisa, é o mesmo valor. Um é COFINS e o outro é PIS. É até o mesmo valor. Só muda as folhas do relatório, tá? Isso aí eu já tinha identificado. Então, essa decisão do 141 se aplica ao 142. Bom, assim, julgamos os 3 processos da aquacultura. Doutora Yáscara, agradeço sua participação. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Bom trabalho. Tudo de bom. Bom Obrigado. dia. Tchau. Apesar de ser 11h30, vamos fazer um pequeno intervalo, que não fizemos ainda, né? Foi aquela saidinha lá que o Pedro pediu. Mas vamos fazer 10 minutinhos e a gente vê o que toca. Dureza, hein? Mas não tem jeito,
Pode passar o trator. Por favor, Janaína.